O começo depois do fim. Capítulo 463, Transcendência. Ponto de vista. Arthur Levin. Acho que ele está doente, disse minha mãe, balançando-me para frente e para trás em seus braços. Ele não está comendo, Reynolds, e não deu uma espiada o dia todo. Meu pai se moveu para ficar ao lado de mamãe. Ele olhou para mim nervosamente. Posso mandar chamar o médico? Ele fez da afirmação uma pergunta, sua voz subindo junto com suas sobrancelhas enquanto olhava para minha mãe, incerto. As sobrancelhas da mamãe, por outro lado, desceram estrondosamente. Você pode, Rei. Isso seria adorável. Meu pai recuou, esfregou a nuca desajeitadamente e murmurou. Claro, eu vou. Qualquer outra coisa que ele pudesse ter dito foi sumindo enquanto ele se afastava apressado. Mamãe revirou os olhos para as costas dele e depois voltou sua atenção para mim. Aquele seu pai? Ela tentou sorrir, mas a expressão não chegou aos seus olhos. Ela cutucou minha barriga suavemente, balançando o dedo para frente e para trás para me fazer cócegas. Com alguma sorte, você conseguirá a beleza dele, mas meu cérebro, pequeno Arthur. Eu estava ciente dessa troca, mas não pensei nisso. Minha mente consciente estava aninhada em meu corpo infantil, no controle convivendo com ele momento a momento, em vez de permitir que a pedra angular afastasse o tempo de mim da mesma forma que você puxaria um tapete debaixo dos pés de alguém. Agarrei-me a isso, com a intenção desesperada de permanecer eu mesmo, de ser eu mesmo. Não vou me perder novamente apenas para acordar com as lembranças da vida de outro homem, disse a mim mesmo repetidamente, sem pensar nos acontecimentos dolorosos da minha tentativa anterior de obter a pedra angular. E eu pretendia manter essa promessa para mim mesmo. Só que, eu ainda não entendia como. Mas eu estava começando a entender pelo menos uma parte da pedra angular. Depois das minhas duas últimas vidas, senti-me confiante de ter visto a armadilha nela, a razão pela qual não se podia sair até ter completado a pedra angular, e por que isso era tão improvável. As vidas vividas foram punitivas de uma forma que eu não esperava. Minhas lembranças dessas vidas já estavam cheias de amargura, arrependimento e perda. Apesar de não ser realmente eu mesmo durante esses eventos, as memórias das minhas decisões, dos meus sentimentos, minhas mortes, eram vívidas. Eu ainda não tinha certeza se Sylvie e Regis, e suas respectivas habilidades, eram fundamentais para meu progresso contínuo, mas agora tinha certeza de que havia mais do que apenas isso. Apesar da capacidade de previsão do Jin, parecia uma ponte longe demais pensar que eles haviam contabilizado, esperado ou mesmo exigido a presença de três mentes conectadas para entrar e alterar a pedra angular de qualquer maneira que cumprisse seu propósito. O que eles consideraram, por outro lado, foi a exigência de que um mago já conhecesse três artes do éter muito específicas para ter chegado a esse ponto. As habilidades ensinadas pelas pedras angulares anteriores funcionaram como chaves para entrar neste quebra-cabeça, mas enquanto eu passava dias e semanas meditando, fiquei cada vez mais convencido de que elas tinham que ser mais do que apenas chaves. Depois de chegar e experimentar o milagre do meu próprio nascimento pela segunda vez, eu não deveria ter sido capaz de ver o éter se reunindo para o meu despertar, mas consegui. A importância disso passou despercebida nas repetidas tentativas que se seguiram nesta vida, mas, em retrospecto, esse estranho fato parecia uma espécie de pista ou sugestão para a solução da pedra angular. Mas procurar qualquer pista era em si um problema que eu não sabia como resolver. Afinal, como eu poderia tentar fazer uma mudança para aprender mais sobre isso se o ato de fazer essa mudança significava que eu perdia todo o sentido do que estava fazendo, pelo menos até que eu nascesse novamente com memórias de uma vida inteiramente nova enfiadas em mim. Meu cérebro exausto. Tem que haver uma maneira de navegar neste lugar com mais propósito, disse a mim mesmo, pensando nas relíquias e na bússola. Um grito irrompeu do meu corpo minúsculo e eu me afastei, deixando o tempo passar enquanto minha mãe me limpava e alimentava, uma experiência claramente desconfortável para se concentrar.
Antes que eu percebesse, eu era uma criança de novo, já perto do despertar. Voltei ao presente como uma onda de medo. Não estou pronto para ir mais longe. Ainda não. Talvez devido à minha proximidade temporal com o dia do meu despertar, lembrei-me novamente da estranha visão de partículas etéricas pululando como se quisessem assistir a esse evento. Eu não deveria ser capaz de ver o éter, mas há momentos em que posso. O que isso poderia significar? Tentativamente, procurei realmear-te. Meu corpo infantil não continha runas divinas, é claro, mas meu corpo físico real continha. Se houve momentos em que pude ver o éter, só poderia ser porque alguma sensação dele estava sangrando entre o reino da pedra angular mental e o mundo físico. Mas se houvesse alguma conexão física, não conseguia encontrar. Assim como minha busca por Sylvie, a tentativa de ativar Realmeart não revelou nada. Sylvia, eu estou aqui. A aparição fantasmagórica do meu vínculo se manifestou na minha frente. Ela estava sentada com as pernas cruzadas e me observando atentamente. É fascinante. Posso ver tudo em sua mente, tudo que já discutimos nessas múltiplas vidas que você viveu. Bom, isso pelo menos me poupa o trabalho de explicar repetidamente, respondi, percebendo que não estava protegendo meus pensamentos, porque não havia necessidade. Para continuar nossa conversa anterior, acho que posso ter uma ideia. Esperei, encorajando-a silenciosamente a continuar. Se precisarmos de um catalisador para acordar a mente da verdadeira Sylvie e permitir que eu me ligue a ela, talvez possamos canalizar a energia do seu despertar. Como? Eu não tenho ideia. Fiquei pensando na ideia por um tempo, tentando usar o que sabia sobre magia para encontrar uma solução possível. Ao contrário do ovo da ressurreição de Sylvie, porém, não recebi nenhuma resposta mística estranha. O que quer que eu fizesse dependeria de mim. Se não funcionasse, poderia alterar drasticamente a linha do tempo e acabar esquecendo tudo de novo. Comecei a buscar o Realmeart novamente, mais como uma prática meditativa do que qualquer expectativa de que eu realmente faria a conexão. Foi como tentar enrolar os dedos de uma mão que não estava mais presa ao meu corpo. Sylvie e eu permanecemos lá pelo que pareceram horas para meu cérebro e corpo desconectados, mas eu tinha certeza de que minha mãe teria vindo me ver se fosse esse o caso. Dedos rechonchudos levantados para cavar meu externo nu. Conteúdo patrocinado. Franzi o rosto e arranhei com mais vigor. Havia uma coceira no fundo do meu peito que eu não conseguia alcançar. Minha visão vacilou e, por um momento, Sylvie se iluminou como uma velha árvore de Natal da Terra, seu corpo feito de luz, tanto mana quanto éter. A mudança repentina me fez estremecer e ela piscou. O que é que foi isso? Sylvie perguntou, olhando para mim com uma mistura de preocupação e entusiasmo. Faça isso novamente. Olhei para ela e tentei desfocar os olhos, cruzá-los, olhar tão fixamente que as luzes aparecessem novamente. Quando isso não aconteceu, fechei totalmente os olhos, cerrando os punhos pequenos e me esforçando para alcançar aquela mentalidade que acabara de passar por mim como uma mariposa no escuro. Houve um estrondo repentino e a sala se encheu de um cheiro embaraçoso. Fiz uma careta e minha mãe reapareceu para me limpar e me trocar. Suportei a experiência, com medo de me libertar das amarras daquele momento. Quando ela terminou, em vez de me deixar com meus negócios, ela me carregou para fora da sala no colo, me balançando e cantando baixinho. Eu estava tão perto que resmunguei para Sylvie, que caminhava pacientemente ao lado de mamãe. Meus dedos cavaram meu externo novamente. Você está com coceira, Art? Mamãe perguntou de repente, me segurando para a inspeção. Seus dedos roçaram o local com um leve zumbido. Eu não vejo nada, mas seus dedos brilharam com magia, e eu senti a mana calmante se mover através de mim. Embora tenha eliminado a dor nas minhas pernas e nas costas por ficar sentado tão quieto por tanto tempo, apenas realçou a estranha coceira que senti no meu núcleo. Eu me contorci e meu discurso saiu como um arrulho borbulhante. Parte, o que?
Eu tinha me livrado de mamãe e saí andando como se fosse criança, fazendo minha melhor versão de uma corrida de volta para o quarto. Tudo bem, então posso entender uma dica, disse minha mãe com um leve divertimento sarcástico enquanto eu me arrastava para fora. Sentando-me novamente, voltei meu foco para dentro o melhor que pude. Fechando os olhos, procurei novamente realmear-te. A sensação de coceira ficou mais pronunciada. Senti um sorriso torto tremer em meu rosto. Meu núcleo, Sylvie. Posso sentir meu núcleo real. Essa maldita coceira, eu posso sentir isso. Seguindo a sensação desconfortável como um farol, minha consciência ligada à pedra angular alcançou meu corpo físico. Embora meus olhos estivessem fechados, o ar dentro do quarto esquentou com o brilho repentino de mana e éter atmosféricos. Lentamente, abri os olhos e fiquei boquiaberto com as partículas vermelhas, amarelas, azuis, verdes e roxas que nadavam ao meu redor. Respirei fundo e um pequeno arrepio percorreu minha espinha. Com realmear ativo, simplesmente sentei e fiquei olhando. Foi lindo e mudou tudo. Rapidamente comecei a me sentir cansado, então liberei minha conexão com a runa divina. As partículas flutuantes de mana desapareceram, deixando apenas partículas roxas de éter. Depois de mais alguns segundos, eles também desapareceram. Apesar desse cansaço, não desanime. Na verdade, fiquei entusiasmado. Eu tenho uma ideia. Apesar de passar a maior parte do meu tempo consciente vivendo no momento presente, os meses seguintes pareceram passar como um borrão. Com a versão fantasmagórica de Sylvie ao meu lado, pratiquei conectar e ativar Realmeart, a Los Reiki em King's Gambit. Embora Realmeart parecesse funcionar mais ou menos como esperado, eu não poderia utilizar o Reiki de Aroa para consertar um item quebrado como fiz na vida real, e o Gambito do Rei serviu mais para confundir meus pensamentos do que para esclarecê-los, e eu ainda tinha duplicar o efeito de dividir minha mente e considerar muitas possibilidades ao mesmo tempo. Suspeitei que fosse devido à minha incapacidade de realmente manipular o éter dentro da pedra angular. Mesmo assim, Sylvie e eu tínhamos um plano no qual tínhamos confiança. O dia do meu despertar finalmente chegou. Comecei minha meditação como de costume, condensando lentamente toda a mana do meu corpo no externo. Sylvie flutuou dentro de mim, pairando no centro daquele local como Regis fazia tantas vezes. Ela ficou em silêncio, mas seus pensamentos estavam hiperfocados na mente adormecida da verdadeira Sylvie. Apesar de estar dormindo, sua conexão comigo permaneceu. O que significava que havia duas metades de todo o presente de Sylvie dentro de mim. Está começando, projetei para Sylvie. Espere, pode ficar um pouco acidentado lá dentro. Usando a coceira em meu núcleo como uma corda de volta ao meu corpo, como havia feito antes, ativei o Reiki de Aroa e me concentrei no fantasma Sylvie. Ao mesmo tempo, abri minha mente para a verdadeira Sylvie, acessando nosso link para dar-lhe uma forte sacudida mental. Ou tentando, pelo menos. Eu não tinha certeza se tive sucesso. Uma poderosa força irrompeu de mim quando meu núcleo se formou e eu acordei. Fechando os olhos, canalizei o Reiki de Aroa para Sylvie, desejando que ela fosse inteira e completa novamente. Projetei meu desejo e pedido no éter que sabia que estava se reunindo ao redor de nossa casa para observar o desenrolar da explosão, atraído por alguma reviravolta desconhecida do destino. Eu não poderia manipulá-lo do jeito que fiz com meu próprio éter purificado, mas se eu estivesse certo, numa espécie de eco da minha mana condensada, o éter atmosférico também gravitou em minha direção, através de mim. Dentro da força que empurrava, dentro do meu corpo, dentro do núcleo que estava se formando rapidamente a partir da explosão que destruiu nossa casa, as partículas violetas brilhavam e dançavam ao redor da manifestação fantasmagórica de Sylvie. A força do meu despertar ondulou não apenas no espaço da pedra angular, mas também vibrou através do meu corpo físico e das conexões que tive com meus companheiros. Em algum lugar fora de mim, senti os olhos de Sylvie se abrirem.
Sua forma fantasmagórica saiu de mim, olhos dourados transparentes arregalados enquanto ela se virava. Momentaneamente desligada da realidade e sem saber o que estava acontecendo, seus pensamentos estalaravam e brilharam na superfície da minha mente como as escamas do dragão relâmpago. Havia uma textura líquida em seu corpo transparente enquanto ela parecia mudar e se reformar, envelhecendo e depois envelhecendo rapidamente enquanto oscilava entre a versão mais jovem e pré-renascimento de si mesma e a Sylvie um pouco mais velha com quem eu estava familiarizado ao longo destes últimos meses. Sylvie, você está bem. Não se preocupe, você está apenas acordando. Conteúdo patrocinado. Meu vínculo olhou para seu corpo incorpóreo, soltou um grito que só eu pude ouvir, então inchou, explodindo na forma de um dragão. Seu peito largo e com escamas pretas subia e descia pesadamente, e seu longo pescoço torcia para frente e para trás, examinando o ambiente. Se seu medo muito real não estivesse bombeando diretamente em mim, a visão desse dragão enorme e transparente se debatendo enquanto minha mãe e meu pai cuidavam de mim, sem saber, teria sido quase engraçado. Foi só quando mamãe e papai começaram a me tirar dos escombros de nossa casa que Sylvie pareceu se concentrar, a cabeça baixando e os olhos fixos neles como se fossem um farol visto através de uma tempestade há muito enfrentada. Agarrando essa atenção, tentei alcançá-la novamente. Sylvie, vai ficar tudo bem. Sou eu, Arthur. Consegui acordar você. Amarrá-lo ao fantasma do seu eu passado. Esforcei-me para colocar o estranho pensamento em palavras reais que eu sabia que ela entenderia. Estamos na quarta pedra angular. E eu preciso de você. Apesar de poder ver através deles, segurei seus olhos dourados. O bufar e o bufar de seu corpo enorme diminuíram. Um passo hesitante após o outro, ela seguiu onde mamãe e papai me levaram. A conversa deles era um ruído de fundo sem sentido neste momento. Seus enormes membros com garras não deixaram marcas nos destroços da casa quando ela passou. Arthur. Soltei um suspiro que não percebi que estava prendendo. Funcionou. Sylvie abriu a boca para falar, mas eu segurei sua mente e foquei nas memórias de tudo o que havia acontecido na pedra angular até agora. Levou algum tempo para Sylvie trabalhar nas visões compartilhadas, mas não o apressei. Em vez disso, sentamo-nos com a minha mãe à sombra de uma pequena árvore enquanto meu pai inspecionava as ruínas e falava com o vizinho, que tinha vindo a correr com o barulho. Finalmente, o foco de Sylvie voltou ao presente. Ela havia voltado à sua forma humanoide e agora me olhava com descrença. Eu vi um pouco do que estava acontecendo, como se estivesse sonhando. Isso é tudo, ela parou balançando a cabeça. Sylvie observou minha mãe passar lentamente os dedos pelo meu cabelo por 1 ou 2 minutos e depois continuou. Sinto muito, Arthur. Eu sinto muito. As coisas que você teve que suportar aqui, é doentio. Acho que você ganha com isso o que traz para dentro, respondi, observando meu pai vasculhar os escombros sem realmente ver. As vidas que vivi aqui foram o resultado direto das minhas próprias escolhas. Desviar-me das experiências da minha vida real quase sempre acaba resultando em parei, franzindo testa, quando um novo pensamento me ocorreu. Quase hesitantemente, segui novamente a coceira distante de volta ao meu corpo físico e ativei Realm Art. Embora não tenha havido nenhuma manifestação física da runa divina sendo ativada em meu corpo de criança, Etrimana nadaram em minha visão. Uma garra de fogo apertou meu coração, que começou a bater rapidamente. Entre as cores familiares que eu esperava ver, algo mais se iluminou sob a influência de Realm Art. O que é aquilo? Sylvie perguntou, compartilhando minha visão através de nossa conexão mental. Havia um halo de luz dourada irradiando da casa. Finos fios dourados pareciam conectar a casa demolida, eu, meus pais e lugares que não eram lugares, mas sim tempos, tanto para o futuro quanto para o passado. Destino, pensei sem fôlego. Isso tem que ser o destino.
As engrenagens da minha mente giravam enquanto eu tentava determinar o que havia mudado, que catalisador me permitira ver repentinamente essa manifestação. Foi Realmeart, ou despertar de Sylvie em conjunto com o meu, ou algum insight mais sutil que obtive que expandiu as propriedades de minhas habilidades. Curioso, liberei Realmeart. Novamente, as partículas visíveis de mana desapareceram instantaneamente, enquanto o éter permaneceu e desapareceu mais lentamente. Os fios dourados permaneceram por mais tempo, tanto tempo, na verdade, que comecei a pensar que talvez não tivesse nenhuma relação com Realmeart, antes que os fios finalmente começassem a escurecer e desaparecer, deixando pequenas imagens fantasmagóricas em meus olhos. Eventualmente, até as pós-imagens desapareceram. Se este é o destino, então talvez você possa vê-lo agora porque ele decidiu que você pode? Sylvie perguntou hesitante. Você acha que o destino pode estar consciente? Consciente? Sylvie piscou, perplexa. Eu realmente não quis dizer isso, mas é possível, não é? Afinal, a Ether tem uma espécie de consciência. O destino não faria o mesmo, se fosse um aspecto do éter? Até agora, parece que a lição que você aprendeu sobre sua vida, seu destino, é que você já viveu o melhor cenário possível. Afinal, você mesmo disse que toda vez que muda alguma coisa, isso resulta em uma série pior de acontecimentos. E você acha que a pedra angular, ou destino, ou Jin, o que quer que esteja impulsionando essa sequência de eventos, está tentando me mostrar que as coisas aconteceram por uma razão? Sylvie encolheu os ombros incorpóreos. Eu não ousaria esperar que fosse tão simples. Isso parece ir contra a sua vida exatamente como você já viveu, já que isso resultou apenas em uma espécie de loop temporal. Mas porque você pode de repente veja esses fios dourados conectando momento a momento de sua vida. Se esse entendimento está colocando você no caminho certo, então você obteve algum insight que o destino deseja que você tenha. Balancei a cabeça lentamente. O que ela disse fazia sentido, mas também estava muito desconectado de como eu pensava sobre mana, éter, insight e até mesmo das suposições anteriores que fiz sobre o aspecto do próprio destino, e achei difícil fixar esse novo paradigma em minha mente. Por que não continuamos em frente? Sugeriu Sylvie. Podemos verificar outros pontos da sua vida em busca dessas trilhas ou fios também. Talvez possamos confirmar mais sobre isso ou desbloquear alguma nova visão. Não sabemos se você pode viajar na linha do tempo comigo, apontei. Se eu retrair minha mente e permitir que os acontecimentos prossigam, vocês poderão ser levados para o caminho que originalmente tomaram durante esse período. Então verei você no meu nascimento, respondeu Sylvie com um sorriso irônico. Eu me contorci nos braços de mamãe e ela me deixou sair. Com um último olhar preocupado, ela se levantou e voltou para meu pai. Sentei-me de joelhos ao lado de Sylvie. Entre no meu corpo. Apenas suposições, mas talvez isso proteja você ou nos mantenha juntos. Ela o fez, e eu me afastei do mundo, deixando o tempo passar. Você ainda está comigo? Perguntei. Estou, confirmou Sylvie, e senti um alívio tomar conta de mim. Conteúdo patrocinado. Progresso. Estávamos fazendo progressos. Mergulhei de volta no tempo que passava rapidamente enquanto nos aproximávamos novamente da passagem na montanha onde o ataque aconteceu e fui separado da minha família. Me vi sentado no carrinho com minha mãe, que observava a paisagem passar enquanto conversava com Angela Rose e não me ligava. Com a coceira em meu âmago real como guia, alcancei meu corpo físico e me concentrei na runa divina do coração do reino. Como esperado, o mundo se iluminou com partículas de éter e mana. E passando por eles, um fino fio de luz dourada, conduzindo ao local da emboscada e ao penhasco. Fios mais finos e fracos corriam da aura brilhante ao redor da encosta da montanha para cada um de nós, bem como para os bandidos escondidos. As peças estavam se encaixando no lugar. Pare, eu disse, minha vozinha comandando. Durden puxou as rédeas, parando nossa carroça. Todos os adultos olharam para mim com surpresa.
O que você está fazendo? Sylvie perguntou então. Oh! Enquanto meus pensamentos passavam para ela. Há uma emboscada à frente. Continuei explicando aos chifres gêmeos e aos meus pais o que iria acontecer. Enquanto eles se posicionavam para combater os bandidos, eu soltei Realmeart e ativei o Requiem de Aroa. Desta vez, embora as partículas de mana e éter tenham desaparecido de vista, as linhas douradas permaneceram. Estendi a mão e peguei o fio dourado que saía da batalha em meus dedos e dei um pequeno puxão. O mundo ao meu redor passou correndo, só que se movia ao contrário. Esse pequeno puxão me fez voltar alguns minutos. Quando soltei, o carrinho estava avançando novamente, minha mãe ainda sentada ao meu lado conversando com Angela Rose, sem me importar. O ponto onde parei a carroça passou e seguimos em direção à luta que me separava da minha família. Ativando o Requiem de Aroa novamente, puxei o fio para frente. A luta passou por mim como se o tempo tivesse acelerado, mas foi diferente de quando me desassociei do meu corpo e me afastei, deixando a vida acontecer como havia acontecido, sem esforço ou interferência consciente. Essa aceleração dos acontecimentos parecia mais intencional, com minha mente e localização permanecendo relevantes para meu lugar no tempo. Os eventos ainda aconteciam da mesma maneira, mas parecia não haver risco de eu ser pego pela correnteza do tempo e pelo efeito de vórtice que havia encontrado antes. Mesmo quando caí do penhasco mais uma vez, sorri. Tudo estava começando a fazer sentido. Corri para a caverna de Sylvia. Foi mais um momento marcado pela aura dourada do destino, o que não foi nenhuma surpresa. Sinto o ovo me puxando para dentro, disse Sylvie enquanto descíamos para a caverna onde eu encontraria minha avó Sylvia, e Sylvie, sua mãe, pela primeira vez. Está tudo bem, vá em frente. Te vejo do outro lado. Apesar da minha curiosidade em usar Realmeart Aroa's Requiem para explorar os diferentes resultados potenciais do meu tempo com Sylvia, havia algo mais imediato que eu queria realizar. Sylvie renasceu como ela mesma e, como eu esperava, a mente da verdadeira Sylvie permaneceu desperta e consciente dentro de seu corpo recém-nascido. Seguimos em frente, examinando cada momento decisivo em minha vida, sem nos surpreender ao descobrir que todos foram marcados pelo destino. Foi quando Vindson nos transportou para a FU pela primeira vez que fui criado por um pensamento inesperado e bastante desconfortável. Todos esses momentos marcados pelo destino estavam destinados a acontecer dessa forma. O destino fez esses momentos acontecerem. Ao ouvir meus pensamentos e compreender o contexto subjacente, o tom de Sylvie foi consolador quando ela respondeu. Você fez essas escolhas, Arthur. Você sabe disso. Ninguém estava mexendo os pauzinhos para que essas coisas acontecessem. Ainda assim, pude sentir sua falta de certeza, apenas parcialmente ocultada de nossa conexão. Havia tantos lugares onde isso poderia dar errado. Mesmo quando fiz escolhas melhores na pedra angular, o resultado sempre foi minha morte prematura. E se o destino estiver priorizando minha sobrevivência em detrimento do bem do mundo? Começou Sylvie, com o tom de alguém explicando algo muito simples para alguém muito denso, sua sobrevivência é o que é melhor para este mundo. Mas acho que devo salientar que esta pedra angular e os eventos que ela cria não são reais. Como poderia saber o que teria acontecido em cada cenário? Destino, eu a lembrei. Arthur, senhora Sylvie. Devo insistir para que continuemos, disse Vindson, virando-se para olhar para nós tendo como panos de fundo a ponte multicolorida e o castelo de Quezes, os picos gêmeos do Monte Giolos engolidos por uma extensão infinita de neblina. Ativando o Requiem de Aroa, acelerei a maior parte do meu treinamento até chegar a um ponto específico. O fato é que você é uma coleção ambulante de improbabilidades estatísticas, disse Vren, olhando para mim com clara exasperação.
Você tem uma habilidade inata de compreender o funcionamento dos 4 elementos principais, bem como algumas de suas formas elementares divergentes, coincidindo tão perfeitamente com o fato de que a compreensão de todos os 4 elementos é necessária para desvendar os mistérios do éter, que o próprio Princesa dos Dragões gentilmente concedeu a você. Tudo em você é estranho, garoto. Mesmo os Azuras não têm tanto talento e sorte inatos. Se essa é a sua maneira de me animar, obrigada, eu ri, me levantando. Agora, o que vem a seguir na nossa lista de tarefas? Antes disso, me dê sua mão dominante. Vren levantou-se de seu trono de terra conjurado e se aproximou de mim. Estendendo minha mão direita, com a palma voltada para cima, olhei para o Azura, esperando em antecipação. O próximo passo foi aquele do qual eu tinha menos certeza do que as revelações anteriores sobre Requiem e Realmeart de Aroa, ou mesmo sobre combinar Sylvie com seu eu fantasma-chave. Conteúdo patrocinado. Vren tirou do bolso do casaco um estojo preto do tamanho de um punho, abriu e retirou uma pequena pedra piramidal opaca. Este é um mineral chamado aclorita. Por si só, é um pedaço de rocha bastante raro, mas inútil. No entanto, com o processo correto de refinamento e síntese, que guardarei até o túmulo, então não se preocupe em perguntar. Ele é capaz de algo notável, como formar uma arma. Ou mesmo, nas circunstâncias certas, um ser vivo, respondi. As sobrancelhas de Vren se ergueram até a linha do cabelo desgrenhado e ele me olhou com indisfarçável espanto. Então alguém está revelando segredos antes do tempo, pelo que vejo, disse ele depois de um momento, recuperando-se e olhando ao redor com amargura, como se fosse encontrar o culpado escondido atrás de uma pedra. Que pouco profissional. Vou te contar uma coisa e você não tem outra escolha senão acreditar em mim. Comecei, já tendo confirmado que este era um daqueles momentos marcados pelo destino. Ganhei confiança ao saber que poderia simplesmente reverter o curso e tentar novamente se falhasse. Vren fez uma careta, mas eu continuei. Embora demore muito mais de um ano, este aclorito de fato se transforma em uma arma. Um ser consciente que combina aspectos de Sylvie, eu e um retentor de Vritra chamado Uto. A boca de Vren se curvou em um sorriso irônico, como se ele pensasse que eu estava brincando com ele. Escute, Vren. Este ser nasce em um lugar chamado Relictombs, o sistema de masmorras ou capítulos criado pelo Djinn, e por isso ele é capaz de se alimentar e utilizar o éter. Alguma parte da consciência daquele ser, seu nome é Regis, está atualmente dormindo dentro de mim, mais ou menos, exceto que meu corpo está fora deste espaço e tempo, e eu preciso acordá-lo. Acho que esse aclorite é a chave para fazer isso. O sorriso malicioso de Vren lentamente desapareceu de seu rosto. Ele estava franzindo testa para mim como se eu estivesse delirando ou pior. Como você pode saber disso, garoto? O vidente élfico? Mesmo que ela tivesse compartilhado algum tipo de visão com você, como seria? É mais complicado do que isso, interrompi, arrancando uma carranca do meu tutor. Basta dizer que sei com absoluta certeza que a consciência que surgirá deste aclorito está aqui, agora, conosco. Dormindo. Quero que você me ajude a prender a mente de volta à pedra e a acordar Regis mais cedo. Algo se encaixou na expressão de Vren. Na verdade, não era crença, mas mais como intriga e uma vontade muito real de explorar ainda mais essa possibilidade. O que você está sugerindo? Primeiro, coloque o aclorite sob minha pele, eu disse, estendendo a mão novamente. Vren soltou um longo suspiro, então segurou minha mão e começou a pressionar a gema opaca em minha palma. Mal registrei a dor e logo o aclorito desapareceu sob minha pele. Flexionei minha mão algumas vezes, olhando para minha palma. Nada aconteceu. O que agora? Vren perguntou. Esta é a sua área de especialização. Como poderia esta rocha se transformar em uma criatura viva e consciente? É raro, respondeu Vren. Ele também estava olhando para minha mão. Com foco, determinação e entrada de energia adequados, uma arma produzida a partir de aclorita conterá alguma medida de autodeterminação.
Isso nasce do usuário e vincula totalmente a arma ao seu usuário. Mas para que o aclorite se transforme num ser totalmente autoconsciente e consciente, esta transferência de energia deve ser acompanhada por uma vontade incrível, geralmente, por uma quantidade significativa de desespero. Seu estado de ser quando a arma se manifesta desempenha um papel essencial, assim como a fonte e a variedade de informações antes da manifestação. Sorri divertida, reconhecendo as palavras de Vrenyak como o eco do que ele disse quando descobriu que Regis era uma manifestação consciente em minha vida real. E algo do aclorito permanece, no entanto. Você disse, bem, deixa pra lá, mas se Regis estivesse aqui em corpo, você seria capaz de sentir a energia do aclorito, certo? Vren apoiou as mãos nos quadris e bateu os dedos rapidamente. Eu poderia. Um ser nascido de aclorita é de natureza mutável, mas a assinatura de sua origem deveria ser perceptível mesmo que estivesse presente apenas em uma forma desencarnada. A menos que essa forma estivesse envolta no corpo de outro ser vivo, onde sua própria assinatura seria disfarçada pela mana e pelo ritmo natural do hospedeiro, os batimentos cardíacos, a respiração, a circulação do núcleo para os canais, etc. Isto pode ficar ainda mais complicado se o ser estiver, como você disse, fora do espaço e do tempo, seja lá o que isso signifique. Mas se você soubesse que estava lá, e o anfitrião em questão permitisse, você poderia encontrar aquela mente adormecida. Vren me olhou como se eu tivesse perdido completamente a cabeça. Não vou fingir que entendo completamente o que isso significa, mas, seus olhos se estreitaram e ele bagunçou seu cabelo já emaranhado. Com um escárnio, ele acenou com a mão e conjurou uma camada plana de rocha, indicando que eu deveria me deitar. Eu fiz isso, e ele ficou em cima de mim. Feche os olhos e evite que as engrenagens barulhentas do seu cérebro insensível girem para que eu possa me concentrar. Reprimi uma resposta sarcástica e tentei fazer o que ele ordenou, deixando minha mente quieta e vazia. Minha respiração desacelerou, assim como meu pulso. Relembrando várias vidas de prática, caí em um vazio meditativo. As mãos de Vren passaram por mim. Eu podia senti-los, mas não me concentrei neles. Ele cantarolou pensativo, depois soltou um bufo irritado, seu hálito quente lavando meu rosto. Então, depois do que pareceu muito tempo, dedos físicos pressionaram meu externo, e dedos mágicos sondaram mais profundamente, contorcendo-se através de carne e carne ainda mais fundo do que meu núcleo em algo etéreo e intrínseco ao meu ser. O nexo de onde minha consciência desperta na pedra angular encontrava meu corpo físico externo disso. Concentrei-me na fraca sensação que tinha da mente adormecida de Regis, que senti naquele primeiro momento após aparecer dentro da pedra angular, e esperei que o foco dos meus pensamentos apontasse Vren na direção certa. Pare com isso, garoto. Apenas fique aí deitado e haja como o idiota estúpido que você é. Retiro todas as coisas positivas que já disse sobre você. Não tem como você ser nada além de um completo e absoluto maluco. Ele interrompeu como uma inspiração profunda, e eu senti os dedos incorpóreos se fecharem em torno de alguma coisa. Pelos antigos, você está certo. Um ser nascido em aclorita, posso senti-lo ligado a você, não, tecido em você e através de você, tão ligado a você quanto seu próprio sistema nervoso. Uma energia quente e familiar flutuou do meu externo, passando pelo meu peito e chegando ao meu braço, depois desceu pelo braço até minha mão, guiada pela magia de Vren. Ele bufou de prazer. Eu nunca realoguei uma consciência que já existe em um cristal de aclorita antes. Não deveria funcionar, mas se você estiver certo e Regis, realmente nasceu deste aclorito, o aclorito queimava quente como ferro derretido na palma da minha mão, e eu engasguei com a dor. Vren agarrou meu pulso, prendendo meu braço na pedra. A luz roxa brilhava através da minha pele, que parecia que iria queimar a qualquer momento. Arthur, o que há de errado? O que está acontecendo? A voz de Sylvie soou em minha mente, de onde ela ainda treinava com seu avô no castelo Indrat. Meus olhos rolaram para trás enquanto meu corpo resistia.
Uma mão poderosa pressionou meu peito, me segurando e evitando que eu me machucasse. Não que eu pudesse sentir isso além da agonia do aclorito. Um fogo-fato preto do tamanho do meu punho cerrado flutuou livre da minha carne e a dor desapareceu. Afundei para trás, não mais me apoiando nos braços de Vren, o suor escorrendo do meu rosto e minha respiração saindo em suspiros desesperados. Eu mal consegui distinguir a bola de luz escura, dentro da qual duas faíscas brilhantes brilhavam como olhos e uma barra preta abaixo delas parecia um sorriso irônico. Não tive fôlego para falar, nem foco para gerar palavras. Até minha mente parecia turva e eu não conseguia sentir os pensamentos de Regis ou Sylvie. O fogo-fato se aproximou de mim e mergulhou baixo. Eis, mestre. Eu, Regis, a poderosa arma que os Azuras lideram há tanto tempo, finalmente me manifestei em toda a minha glória. As duas faíscas brilhantes brilharam como se estivessem piscando, e o fio girou lentamente em círculo. Espere, o que diabos está acontecendo?